e nós gostaríamos de começar um novo estudo hoje. E eu quero estudar com vocês o livro de Romanos. O livro de Romanos foi um livro que, depois de lido por Martinho Lutero, fez toda a diferença. Marcou o início de um novo tempo. Martinho Lutero foi o grande reformador, e essa reforma ela se deu principalmente por causa da leitura do livro da leitura e do estudo, do livro de Romanos. E esse estudo que eu quero trazer para vocês, nós vamos estudar juntos. Ele é um estudo que foi elaborado pelo pastor Ari Veloso. Eu tive a oportunidade de fazer esse estudo de Romanos em 2011, e por ser um material muito bom, eu quero trazer para vocês. Em primeiro lugar, nós vamos conhecer um pouquinho do pastor Ari Veloso. Na casa, Ari Veloso da Silva fundou, na sala da sua casa, Ari Veloso da Silva fundou no final dos anos 70 uma igreja. Com o tempo, o número de frequentadores pulou dos 5 iniciais para 15. Com 500, as reuniões ocorriam num hotel. A Igreja Batista passou ainda por uma escola de São Paulo antes de ocupar a atual sede no Morumbi, na zona sul da cidade, onde recebe cerca de 5.000 pessoas. Ari, filho de um militar, nasceu na mineira Congonhas do Campo e cresceu em Belo Horizonte. Mudou-se para São Paulo para estudar. Na PUC formou-se em letras. O mestrado em teologia ele fez nos Estados Unidos. Voltou ao Brasil em 1968 já como pastor. No ano seguinte, em Bauru, conheceu Carolina, uma pianista norte-americana que tinha vindo a São Paulo para se apresentar. Ela retornou ao seu país, mas os dois ficaram noivos por telefone. Em 1970, Ari foi à Califórnia casar-se na igreja dela. Após oficializarem a união, o casal veio viver no Brasil. O pastor criou igrejas em Campinas, Vinhedo, São Bernardo do Campo, Florianópolis e Granja Viana. Em 2004, saiu do Morumbi para criar mais uma em Londrina. Segundo o pastor Lisânias Moura, o amigo modificou a forma dos cultos, tornando-os informais, sem necessidade de paletó e gravata. Usava música e contava piadas palmeirenses, sempre tirando sarro dos corintianos. Como conta a mulher, o marido vivia com base no versículo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nos últimos 13 anos, viveu com um coração transplantado e morreu no dia 25 de abril de 2012, aos 77 anos, de problemas cardíacos. Teve 2 filhos e 3 netos. Muito bem. E ele faz um convite desafiador. E eu acredito que é uma forma de honrar a este homem, a este pastor, levando até vocês esse estudo dele. Eu tenho certeza que, assim como edificou a minha vida, vai continuar edificando a minha vida e pode edificar a sua vida também. Então, ele diz o seguinte: estou desafiando vários homens e mulheres a estudarem o livro de Romanos. Poxa, é um desafio. Eu quero desafiar você também, em nome dele, a estudar o livro de Romanos. Tá? Então, semanalmente, nós vamos ter algumas lições, e certamente que você poderá acompanhar. Nós vamos deixar algumas perguntas durante o estudo e você vai responder. Você não vai precisar enviar as respostas para nós, é só mesmo uma autoavaliação. A única coisa é que você terá que se comprometer a ler o livro de Romanos, a tirar um tempo, durante a semana para fazer uma leitura dele, para que não fique somente no dia em que nós estivermos falando sobre o assunto aqui. Tá bem? Seria bom se você fizesse as tarefas que a gente deixar também
aí para você, é um preço que você precisa pagar. Mas eu te garanto que vale a pena, vale muito a pena esse estudo. Tá? Se você não quiser acompanhar o estudo, você pode interromper, não tem problema nenhum. Isso aí fica a seu critério. Mas se você tiver condição de acompanhar toda semana, você tiver a oportunidade de acompanhar o estudo, eu tenho certeza que o maior beneficiário será você. A pessoa que mais vai se beneficiar será você. E aí eu convido você também para convidar outras pessoas a estarem ligadas no programa Vidas Transformadas, no programa Transformando Vidas, para que elas também possam se beneficiar desse estudo. Tá bem? Assim como esse estudo foi uma bênção para a minha vida, eu quero que ele seja também uma bênção para a vida de vocês. Bem? Então, se você aceita o desafio de estudar Romanos comigo, esse estudo do pastor Ari Veloso, eu convido você a estar lendo durante essa próxima semana os capítulos de número 1, 2 e 3. Você começa lendo os capítulos de número 1, 2 e 3. Você vai ler 3 vezes. Tá? Você vai ler os capítulos 1, 2 e 3 3 vezes. E você vai ler da seguinte forma. Aparentemente pode parecer até óbvio demais, mas muitos leitores são apenas folheadores da Bíblia. Viram as páginas da mesma maneira com que trocam os canais no aparelho de televisão, procurando algo que lhe desperte o interesse. Você não vai ler esses 3 capítulos dessa maneira, você vai dar uma atenção. A palavra de Deus não se presta a esse tipo de abordagem, ela requer um esforço consciente e concentrado. Sendo assim, eu sugiro que você leia as mesmas porções da Bíblia repetidas vezes. Quanto mais você as ler, mais claras se tornarão. Só para você ter uma ideia, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li o livro de Romanos. Já perdi a conta de quantas vezes eu li o livro de Gálatas. E só agora, nesse momento, já tem uns 8 meses que eu estou estudando o livro de Gálatas e o livro de Romanos. O livro de Gálatas e o livro de Romanos. Esses 2 livros, eles me impressionam muito e eu não me canso de ler. E até agora, para ser sincero, eu ainda tenho muito que aprender com esses 2 livros. Tá? Primeiro porque eles falam muito sobre a graça, eles falam bastante sobre a salvação, eles falam bastante sobre o pecado, o homem pecador, eles falam bastante sobre situações da carne, mas principalmente o livro de Romanos, a beleza do livro de Romanos está no foco de que ele apresenta o homem como pecador. Mostra que todos pecaram, ninguém está livre do pecado, mas a beleza do livro é quando ele desaponta para nós, ele mostra para nós a beleza da salvação de Cristo. A salvação pela qual nós não tivemos que pagar nada, a salvação pela qual ele pagou um preço muito alto, e ele vai mostrar para nós a justificação pela fé. Mas olha, para a gente entender isso, nós precisamos primeiro entender bem esses 3 primeiros capítulos, quando ele vai mostrar para nós, né, que o judeu pecou, o gentio pecou, eu pequei, todos pecaram, menos Jesus Cristo. Tá bem? Então, eu desafio você, é um desafio que nós começamos hoje. Você comece a ler então, leia Romanos, capítulo 1, 2 e 3. Você vai ler 3 vezes esse capítulo, mas você vai ler dando uma atenção maior, né? Lendo, se for o caso, pegue a sua caneta, vai grifando algumas palavras que você não consegue entender, vai anotando alguma coisa, tá bem?
Anote o que você vê no texto. Se for o caso, eu até prefiro que você compre um caderno. Se você puder, compre um caderno para você registrar as suas opiniões e também para você anotar aquilo que nós vamos passar para você semanalmente. Você pode pensar que o que tem a escrever não é muito bom, mas comece onde você está. À medida que você lê, anote aquilo que você imagina que é, ou anote a dúvida que surge quando você estiver lendo. E quando você anota, daqui a um tempo, se você volta às suas anotações, você percebe o quanto você caminhou, ou se você continua parado naquela dúvida ou naquele ponto ali onde você leu um dia, certo? Mas comece onde você está agora, mesmo com as coisas mais elementares, mas certifique-se de ler e também de escrever alguma coisa, de fazer alguma anotação. Use um bloquinho, use um caderno, use folha A4, folha de redação, aí você fique à vontade para você anotar com as suas palavras o que você vai ver. Resuma as suas observações, faça um resumo das suas opiniões, para que lá na frente, mais tarde, você possa ver o que você estudou. E também, quando você estiver conversando com alguém, essas anotações, essas opiniões que você anotou, elas vão vir à sua mente, né? E aí é que é o grande processo do Espírito Santo, né? Quando Jesus diz que enviaria para nós o Espírito Santo, que ele nos faria lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou, é exatamente assim. Quando a gente começa a fazer anotação, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, chega um momento em que o Espírito Santo vem e nos lembra, tá? Então isso vai te ajudar muito, você se lembrar do que será estudado, tá bem? Então reflita, reserve algum tempo para pensar sobre o que viu, pergunte a si mesmo, o que está acontecendo nessa passagem? Para você estudar, você vai seguir mais ou menos esse passo. Olha, pergunte a si mesmo, o que está acontecendo nesta passagem? O que ela está me dizendo sobre Deus e sobre mim? O que preciso fazer baseado no que estou lendo? Eu vou repetir. Reserve algum tempo para pensar sobre o que você viu no texto. Aí você pergunta para você mesmo, o que está acontecendo nessa passagem? O que ela está me dizendo sobre Deus? E sobre mim, o que essa passagem fala sobre a minha vida? O que eu preciso fazer baseado no que estou lendo? Qual a atitude que eu preciso ter diante dessa leitura? Essa leitura me desafia a fazer o que nesse momento? Então, a reflexão ela é vital para entender e aplicar a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, não refletir, e se você não entender, e se você não aplicar, então ela não teve razão nenhuma para acontecer. Tá bem? Deixa eu te perguntar. Você gostaria de começar a aproveitar melhor o seu tempo nas Escrituras? Sim ou não? Então, cultive estes 3 hábitos que aumentarão sua produtividade. Use-os todas as vezes que abrir a sua Bíblia. Tá? Veja bem. Se você agir dessa maneira, você vai ser um excelente estudioso da palavra de Deus. Guarda, cultive esse hábito. Ler e meditar. Perguntar a si mesmo o que está acontecendo, né, na palavra de Deus. Tá? E isso você vai fazer sempre. Sempre, 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 sempre. Ler os capítulos, então, 1, 2 e 3, 3 vezes. 3 vezes. E todas as vezes que você for ler qualquer parte da Bíblia, procure ler pelo menos 3 vezes. E procure fazer essa reflexão
nós deixamos aqui perguntando para você mesmo. Se você tem uma caneta, você pode anotar. Tá? É assim que nós lemos a Bíblia. Se você lê a Bíblia, aí você fala assim, pedindo a Deus, né? Deus, fala comigo, Senhor. Mas você lê e parece que tem preguiça de refletir. E a reflexão é exatamente responder a algumas perguntas. A primeira delas é: o que é que está acontecendo nesta passagem? O que ela está me dizendo sobre Deus? A Bíblia não é sobre Deus? A Bíblia não é sobre Jesus? A Bíblia não está ensinando sobre Jesus? Então nós temos que ver Deus e Jesus na passagem. Né? E sobre mim? Quer dizer, quando eu leio a Bíblia, eu entendo que a Bíblia, eu percebo que a Bíblia ela age como um espelho. Então ela me mostra, ela mostra como eu sou. Então, e sobre mim? O que essa passagem está me mostrando? Eu estou me vendo nessa passagem? O que preciso fazer baseado no que estou lendo? Qual a atitude que eu preciso tomar mediante a palavra que eu estou lendo nesse momento? O que eu preciso fazer? Eu preciso pedir perdão? Eu preciso fazer algum ressarcimento, restituição a alguém? Eu preciso amar mais? Eu preciso perdoar mais? Eu preciso... Qual a atitude? O que é que o texto está me sugerindo para fazer? Né? Eu preciso evangelizar? O texto está falando de evangelização. Exatamente o que? O texto está me mostrando que eu devo abandonar algum pecado? Enfim, tá? Essas reflexões é importantíssimo. E nós só vamos conseguir ter um bom estudo de Romanos, se você, juntamente comigo, seguirmos esse roteiro. Tá bem? Então eu deixo aqui, né, essa sugestão e esse convite. Né? Deixo o convite e a sugestão. O convite é para que você venha estudar comigo o livro de Romanos. Toda semana nós vamos estudar uma porção do livro de Romanos. Nós vamos ler primeiro o capítulo 1, 2 e 3. Não significa que nós vamos estudar o capítulo 1, 2 e 3 de uma vez. Mas nós vamos ler porque é importante a gente ter um contexto. Né? Nós vamos estudar unidades, mas nós precisamos ter uma ideia do geral. E esses 3 capítulos eles vão ter algumas informações muito importantes para nós. Como eu disse inicialmente, nós vamos primeiro entender a questão do pecado do judeu, o pecado do gentio. Né? Hoje nós podemos dizer, né, o pecado do cristão, o pecado do não cristão. Nós vamos entender como é que Jesus veio trazer a salvação. Né? Por que algumas pessoas hoje se acham salvas, acham que não precisam da salvação, acham que não precisam de Jesus. Então nós vamos ler os 3 capítulos para a gente ter uma noção geral. E depois nós vamos ali dissecando, né, cada uma desses capítulos. Nós vamos estudar por parágrafos, vamos estudar por trechos, e nós vamos entender bem esse assunto. E, como eu disse, esse estudo foi preparado pelo pastor Ari Veloso, e eu posso garantir para vocês que vale a pena mesmo, tá bem? Então nos acompanhem, Se você tiver, durante o decorrer desse estudo, futuramente, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, você pode enviar um e-mail. Você pode enviar um e-mail para pastorsilvano@yahoo.com.br. Você pode mandar um e-mail para pastorsilvano@yahoo.com.br. E nós teremos o maior prazer em responder a sua dúvida. Tá bem? Então, esse é o nosso propósito, guiar você num estudo pessoal deste precioso livro, que certamente será uma bênção para você e os seus. Estudando Romanos em sua vida secular e cristã, você nunca mais será o mesmo. Se tornará um homem cada vez melhor ou uma mulher cada vez melhor. As lições semanalmente, porém, não há tempo determinado para você terminar
porque nós vamos fazer, né? Não pensa você que é um estudo de poucas semanas, não. Vai levar algumas semanas. Então, nós estudamos o livro, quando nós estudamos aí sobre o Espírito Santo, nós levamos várias semanas, né? Tem gente que até pensou, hoje esse estudo não acaba mais não, mas assim é que é bom, né? Estudando aos pouquinhos, mas avançando, e a gente conclui com certeza de ganho, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, mais uma vez, aqui reforçando o nosso pedido, você vai começar a ler Romanos 1, 2, 3. Mas eu quero deixar já um teste para você. Quero deixar aqui um teste para você avaliar o seu conhecimento de Romanos. Assim você vai ter uma noção. Eu vou ser honesto com você. Você vai ter uma noção de que você não sabe nada. Nada. Tá bom? Eu vou deixar essas perguntas aqui. Agora, se você quiser pegar uma caneta, um lápis, ou se você tiver até condição de gravar isso aí, se você não puder escrever, vou deixar um teste inicial aqui de Romanos, tá bom? Veja só. Complete. Romanos foi escrito na cidade de Cite os capítulos relacionados, seguindo o exemplo. Frutos da justificação, capítulo 5. Né? Nós vamos encontrar esse assunto relacionado a frutos da justificação no capítulo 5. Então agora eu gostaria que você mencionasse em qual capítulo está esses outros assuntos. Renovação da mente, depravação do homem, obediência às autoridades, virtudes recomendadas, coisas duvidosas, predestinação, o velho homem, o evangelho da justificação pela fé, a incredulidade dos judeus, a tolerância para com os fracos na fé, os dons espirituais, Abraão e Davi, a resposta de Paulo às objeções, o justo viverá pela fé, justificação, se Deus é por nós, quem será contra nós? Os julgamentos de Deus, não há justo, nenhum sequer. O desejo de Paulo de ir a Roma, salvação não é pelas obras. Opa, viu aí quanta coisa nós podemos descobrir em Romanos? Ainda tem mais, hein? Você poderia fazer um resumo numa frase do capítulo 8, do capítulo 12, do capítulo 3, do capítulo 1 e do capítulo 5? Você conseguiria fazer um resumo? Lógico, sem ler. Você não vai lá ler e você vai tentar dizer o que tem nesses capítulos baseado no que você já leu ou já tem de conhecimento até o dia de hoje. Capítulo 8, capítulo 12, capítulo 3, capítulo 1 e capítulo 5. Vamos ver o que você sabe sobre esses capítulos, escrevendo numa frase. Depois, vamos ver se você consegue também, sem consultar o dicionário, falar sobre definir o que é justificação. Você sabe o que é justificação? Você sabe o que significa a palavra paz? Qual a definição de paz? Qual é a definição da palavra evangelho? Evangelho. E redenção? Você sabe o que é, o que significa redenção? Propiciação. Meu Deus, estou te apertando, não é verdade? Você está ficando apertado, né? Propiciação, redenção, evangelho. Olha, tudo isso dentro do livro de Romanos. Tá? Romanos. Você já viu que vai valer a pena fazer esse estudo, né? Vai valer a pena. Então, eu convido você a nos acompanhar semanalmente. Ok? Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, para não ficar cansativo. Hoje foi realmente essa introdução, e a semana que vem, então, nós trazemos
Nós continuamos e nós vamos trazer um esboço geral do livro de Romanos. Então seria interessante que você tivesse já, para o próximo estudo, você já tivesse nas mãos caneta e um bloco de anotações. Pode ser um caderno, pode ser um bloco de anotação, uma folha, mas eu acredito que você deveria ter um caderno para ficar mais fácil. Tá bem? Eu aguardo você então até o nosso próximo estudo de Romanos. Até lá, vou frisar mais uma vez. Leia os capítulos de número 1, 2 e 3. E você precisa de ler esses capítulos pelo menos 3 vezes cada um desses capítulos. Bem? Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro para esse estudo de Romanos. Deus abençoe grandemente a sua vida.